Olha, eu não vou mentir pra vocês, hoje eu tenho quase certeza que o vídeo vai ser curto e por isso eu vou tentar encher linguiça ao máximo. Claro que quando for chega eu não vou fazer mais nada, até porque eu ainda acredito que esse vídeo vai ser extremamente curto mesmo com isso, mas enfim, bora parar de enrolar e finalmente falar sobre o assunto de hoje. E aí, meu nome é Luca e deixa eu te perguntar uma coisa, você já sentiu medo de sair de casa? Bom, isso pode ocorrer em diversas situações, medo de ser assaltado, medo de se perder no caminho, medo de sair e de repente te dá aquela vontade enorme de fazer xixi que te obriga a se esconder em um cantinho qualquer e sentir os respingos de água quente no seu pé enquanto corre o risco de ser visto pela sua amiga da escola que de repente resolveu caminhar por aquele beco também. São diversas as situações que vez ou outra vão te dar aquele medinho de sair de casa, coisa que você supera com um simples pensamento de bom, eu tenho um compromisso, ou bom, eu já marquei com eles e não posso desmarcar agora, ou até mesmo bom, o lugar que eu tenho que ir vale a pena, então eu vou me arriscar passando pela rua mais perigosa do meu bairro. O que eu tô querendo dizer é que você supera esse medo, mas acredito que nada te dá essa sensação aqui. Eu fiz isso com o intuito de você se sentir bobo por sentir medo de sair de casa, medo bobo. Ou talvez você tenha esse sentimento também, vai saber, né? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um joguinho bem curto e indie que tem como foco principal o tema de transtorno. Então se você não se sente confortável pra ver isso, pode ser que seja um possível gatilho. Vocês foram avisados. Eu achei esse jogo enquanto procurava outros pra gravar. Claro que nenhum deles deram certo e como consequência o game chamado 3 Minutes Walk, ou pros mais íntimos 3 minutos de caminhada, teve que ser minha escolha de hoje. E olha, que escolha boa, vou mandar real. Como já dito na descrição desse jogo, o criador chamado de Seraph criou esse game com o intuito de criar empatia e compaixão de outras pessoas para com seus sentimentos e o sentimento de muitas pessoas também ao redor do mundo, que infelizmente se intensificaram com aquele vírus maldito de 2020. E hoje não vamos falar de um jogo necessariamente de terror, mas sim um jogo que aborda temas psicológicos utilizando métodos de jogos de terror. E olha, isso é incrível. O game começa com o nosso personagem sozinho, sem apresentação de nome de jogo, criador nem nada. A única coisa que ele faz é olhar pra geladeira e afirmar que não tem comida. Ele precisaria fazer as compras. O jogo é todo pixelizado, mas ainda passa uma vibe meio 3D e fofinha, já que as bordas dos objetos desse game tem essa gama suave. Eu não sei se vocês vão conseguir entender, mas é isso que esse jogo passa. Uma sensação de acolhimento, cada coisinha em seu devido lugar, as cores pastéis trazendo conforto, a trilha sonora então nem se falha. Aquela casa é toda organizada, arrumadinha. Não seria exagero dizer que o criador articulou muito bem cada coisinha e cada detalhe, não somente para indicar que aquilo seria uma casa, e sim para fazer com que o próprio jogador se sinta em casa. Casa essa que é bem pequena e aconchegante. Nós temos uma máquina de lavar roupa, uma cozinha bem limpinha, uma mesa repleta com alguns feixes de luz, um sofazinho, um fucking PC gamer com foco em 2 monitores, inclusive eu tô precisando, o meu já tá levando farelo, mano. Uma televisão consideravelmente grande e uma caminha de casal. O apartamento era bom, vai dizer que não. Até que do lado da cama eu vejo uma espécie de máscara, item muito usado, extremamente importante durante a atualização da Terra de 2020, e uma cabeceira eu pego as minhas chaves. Tem até um fucking banheiro no corredor onde não dá pra fazer nada, mas ele tá ali, né? Ele existe, ele simplesmente existe. Assim podemos sair da nossa casinha aconchegante e entrar num inferno na Terra, ou nesse caso, um inferno na cabeça do personagem, literalmente. Uma coisa interessante de se notar nessa hora é a passagem evidente de tensão. Enquanto estávamos em casa, o clima era perfeito e acolhedor, cheio de cores, plantas e vida. Já ao passar pro corredor, tudo que podemos enxergar é a morbidez dessas paredes brancas, um lugar apertado, um lugar que definitivamente não é o melhor lugar pra se estar. A música então aumenta essa tensão, quando passa de um lo-fi extremamente bom de ser ouvido, eu não tô nem brincando, pra uma música bizarra. Algo estava errado. Assim, o jogo nos dá um alerta de perigo e aumenta a nossa tensão. A gente sente que agora não estamos mais a salvo e olha, o personagem realmente não tava. Logo no começo desse corredor branco tem uma moça com olhos enormes jogadores e uma boca enorme também. Ela pode fazer qualquer coisa, a gente precisa passar do lado dela. Será que tem algo em mim? Será que ela vai falar algo? E se ela pedir pra falar comigo? Por que ela não fecha a porra desse olho escroto? São muitos os pensamentos que passam pela minha cabeça agora e por conta disso a minha visão fica turva. Eu ouço um zumbido estranho e começo a sentir uma falta de ar intensa. Não dá pra fugir daquele local. O resto do corredor é escuro, cheio de apartamentos ocupados. Não temos saída. Literalmente precisamos passar por esse corredor. A única forma de não acabar sucumbindo a esse sentimento é simplesmente abaixar a cabeça e tentar ignorar essa mulher. O que quanto mais eu me afasto, mais sucesso eu consigo. Mas logo depois de nos afastarmos dela, ela não tirava o olho da gente. Mesmo assim, ela simplesmente não parava de nos vigiar. Um homem também estava perto da porta e mesmo o sentimento rodeou nosso personagem. Até que ele finalmente ficou longe de maior perigo e resolveu chamar o elevador. Acontece que o lugar também estava cheio de gente e foi por muito pouco que a gente não teve o coração
coração partido. Tivemos que ir pra longe e esperar o elevador fechar de novo. Somente assim poderíamos ficar mais relaxados. Acho que vou de escadas. Bem, você que sabe, né, parceiro? Eu voltava pra casa, mas né, não dá pra morrer de fome também. O elevador parecia bloqueado por alguma força. De novo passamos pelas duas pessoas e abrimos a porta da escadaria, quando aquela trilha sonora e toda a ambientação mudaram novamente. Eu reparei que eles fazem isso a cada cenário do jogo, o que torna os significados de cada lugar um aspecto muito interessante. Nas escadarias, por exemplo, essa música era tocada. Uma música que dá uma sensação não de alívio, mas de que algo estava errado. Uma música que parecia ser um aviso de que, apesar de estarmos aparentemente a salvo aqui, aquilo não tinha acabado e tínhamos que estar preparados para qualquer coisa. A ambientação toda vermelha só poderia indicar algo óbvio. O medo. No segundo lance de escadas tem uma mulher parada nos observando e ao passarmos por ela, aquela mesma sensação vem, uma sensação genuína de desespero e falta de ar, mas se abaixarmos a cabeça e evitar aqueles olhos jogadores, tudo ficaria bem. No último lance tem outra mulher e ela me observava com aquele mesmo rosto sinistro, mas eu consegui ignorar ela também e chegar no estacionamento do lugar. A sensação que temos agora é de alívio. Apesar do clima ainda estar vermelho, aos poucos podemos observar algumas cores no local. É um vermelho mais fraco, indicando que estava tudo certo por hora, mas que ainda assim estávamos lá fora e nada era seguro. Nenhum local era seguro a não ser a minha casa. Um poste aceso indica qual seria o nosso carro, que ao pegarmos encerra o jogo. 3 minutos de caminhada é um jogo indie incrível. Eu nem preciso falar do significado da sua ambientação, já que vimos muito bem. Inicialmente nos sentimos em casa, depois de enfrentar as pessoas tudo ficou bizarro. O medo era iminente. Ao chegarmos na escada o medo ainda estava presente. A sensação de julgamento ainda estava presente, mas no estacionamento tivemos a confirmação de que por hora tudo isso havia passado. Eu acho que ficou bem claro que esse jogo é ambientado em 2020, mas além de falar sobre esse vírus, ele também fala sobre o transtorno de ansiedade e pânico, além da fobia social. O medo excessivo de situações onde o personagem pode ser julgado, como o medo de ele ser o único usando máscara, e como pode ser alvo de chacota pelas pessoas confirmam isso. O fato de ele pensar demais em diversas possibilidades de se sentir julgado, pressionado, fazem ele começar a temer aquela situação de forma extrema, faz ele começar a ter pânico. E a forma que o pânico das pessoas foi apresentado nesse jogo, olha, de tirar o fôlego. Literalmente. Eu tenho quase certeza que muitas pessoas tinham isso antes desse vírus e com o mesmo acabou se intensificando. Muitas pessoas que adquiriram diversos problemas mentais durante o vírus e pessoas que ao tentar sair de casa depois que tudo se acalmou mais, acabaram percebendo que perderam talvez aquela inocência, aquela capacidade de conseguir entrar em situações sociais e agora estavam expostas, a seja o que for. Eu mesmo demorei muito tempo pra conseguir entrar na escola, me acostumar com sair de casa e não ter mais medo de acabar morrendo. Se pra mim essa readaptação foi difícil, imagina pra esse personagem e pras milhares de pessoas que sofreram por fobia social depois de 2020. Como podemos ver no jogo, é uma situação extrema. Claro que o olho dessa mulher não é gigante e ninguém é tão psicopata ao ponto de ficar te observando sem parar enquanto você passa e mesmo quando você olha. Mas é dessa forma que o medo se manifesta para quem tem problemas mentais. O medo de ser julgado, o medo de estar perto de lugares apertados, o medo de pessoas. Enfim, vale muito a pena você testar esse game e ver essa experiência por si só. Mas no mais é isso. Muito obrigado por ver até aqui e até mais, homens.